Quase 32 mil moradores de rua em 71 municípios brasileiros. Esses números do Ministério do Desenvolvimento Humano são de 2008. E hoje? Quantos são e que políticas de saúde chegam à população de rua? Este é o assunto do Sala de Convidados de hoje. A população de rua é resultante de uma sequência de rupturas, de faltas. Foi família, foi emprego, a parte financeira, e eu já não queria contato com mais ninguém. E fui parar na rua. E aí essas pessoas vão se aproximando, né? Vão se aproximando e existe muito interesse, às vezes, em conhecer qual é o trabalho, o que a gente faz. Uma satisfação ver o quanto que as pessoas conseguem superar dificuldades quando alguém de alguma forma estende a mão. Para conversar com a gente sobre população em situação de rua, estão no estúdio Eline Engstrom, coordenadora da iniciativa Teias Escola Manguinhos, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Daphne Braga, diretora do Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Alexandre Teixeira Trino, consultor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. E você também pode participar do programa com perguntas e comentários. Utilize o chat no site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Rupturas com a família, com o trabalho, além do uso de drogas. Estes são os principais motivos que levam algumas pessoas a viverem nas ruas. Quando eu comecei a perder meus valores, né? Alguma coisa que eu ainda tinha de valor comigo, eu comecei a perder, que foi família, foi emprego, a parte financeira, e eu já não queria contato com mais ninguém. Eu comecei a me ver depressivo, né? E fui parar na rua. Com 57 anos, Paulo já foi bancário, trabalhou em companhia aérea e como garçom. Alcoólico, foi perdendo o controle sobre a própria vida, até ir morar nas ruas da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde ficou por 6 meses. A história de Paulo é uma, entre outras mais de 24 mil histórias de pessoas que vivem nas ruas do Brasil. São crianças, adolescentes, adultos e idosos, em sua maioria com uma casa para voltar. O que os leva a preferir as ruas, segundo o cientista social Dário Souza, é a perda dos vínculos sociais e afetivos. A população de rua é resultante de uma sequência de rupturas, de faltas, né? A ruptura com o emprego, a ruptura com a família, a falta de uma política de habitação, a falta de uma política de saúde, né? Então, vazando pelas redes de proteção social, seja do Estado, seja da comunidade, a gente tem um público muito vulnerável. É entre a população de rua que está a maior incidência de tuberculose, que chega a ser até 67% maior do que na população em geral. Quanto às drogas, uma pesquisa nacional realizada pela Secretaria de Direitos Humanos revelou que elas têm um papel importante para a perda do vínculo familiar e da autoestima. Em 35% dos casos, o principal motivo para que essa população saia de casa é o consumo de drogas. Em alguns estados, 3 em cada 4 moradores de rua são usuários. As drogas mais consumidas entre esses usuários são o álcool, a cola e o crack, que já é considerado uma verdadeira epidemia. Em todo o país, as chamadas cracolândias impulsionaram o poder público a buscar estratégias de combate à droga. A mais polêmica entre elas é a internação compulsória, um dos caminhos escolhidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentar o problema do crack. A medida vem sendo aplicada para crianças e adolescentes e é discutida para adultos. A situação de tirá-las e abrigá-las compulsoriamente é uma situação emergencial. Nós precisamos quebrar o vínculo dessa criança com a droga e com todo esse ambiente nefasto que ela tem convivido nos últimos tempos. Tirar simplesmente as pessoas fisicamente da paisagem não é eficaz. Em alguns casos em que a utilização da força é mais presente, deve-se lembrar que isso é inconstitucional. Então, isso leva até a uma outra discussão de em que medida as prefeituras e os governos estaduais estão dispostos a contrariar a Constituição em nome dessa limpeza do cenário.
Para a psicóloga Cristiane Sampaio, o caminho para casa passa necessariamente pela reconstrução da autoestima e o reconhecimento do poder de decisão de cada um desses indivíduos. Resgatar a autoestima é mostrar para esse sujeito que ele tem uma história, que ele tem que ele tem uma singularidade, que ele tem algo a fazer por ele, que ele não é aquilo que a sociedade diz que ele é, né? Alguém que desmerecedor, né? E assim, é trazer esse sujeito de novo ao espaço social. Bom, queria começar justamente por essa quase última frase que ela disse. Ele não é aquilo que a sociedade disse que é. Começar por esse preconceito, por essa cultura que a gente tem arraigada, de quando olha para uma pessoa em situação de rua, já atribuir a essa pessoa uma série de questões negativas, né? E colocar sobre ela, além de todo esse sofrimento que a gente observa na matéria, mais um estigma. Você acha que culturalmente a gente ainda tem esse olhar? Ou de alguma maneira a gente está começando a humanizar essa relação entre quem vive na rua e quem não vive na rua? Eu acho que uma questão que precisa ser levada em conta é o quanto essas pessoas são invisíveis. Porque por mais que a gente tenha nossas posturas pessoais em relação ao sujeito, a pessoa que está ali, ele tem uma história, ele tem um motivo, mas mais sério do que isso, eu acho que são políticas públicas que não olham essas pessoas, porque políticas sociais, políticas no campo da educação, da saúde, da assistência social, precisam ter um olhar diferente para essa pessoa, de uma abordagem diferente, mas enxergá-lo. Uma pessoa que está tão vulnerável, né? Tão exposta a tudo, né? E passa invisível. Todo mundo passa pela rua e ele fica lá e ele continua lá. E dessa mesma forma, durante muito tempo, as políticas, eu acho que excluíam esse indivíduo desse acesso a esses benefícios, a essa proteção que cabe ao Estado exercer, né? E a gente viu também falar na matéria que é resultado de uma sequência de rupturas e de faltas, né? O ir para a rua envolve uma série de questões que vão acontecendo, que é essa história, né, que a Eline se referiu. É isso mesmo, Daphne, são histórias de perdas e de não vínculos, digamos, ou de desvínculos? De perdas de vínculos, são conflitos familiares, emprego também pode levar o usuário à rua, né? Uma série de questões aí que fazem com que ele procure na rua um ambiente acolhedor. E a rua acolhe de certa forma, né? A gente fala da rua de forma que a gente tem que passar pela rua. A rua não é lugar para ficar criança, adolescente, nem idoso, nem adulto, nem ninguém. Ninguém precisa ficar ali em situação vulnerável. Mas como é que é a casa dessa pessoa? Que vínculo que ele tem, fragilizado, que o fez ir procurar na rua a solução para esses problemas. E acaba encontra outras pessoas, encontra famílias, faz uma família diferente ali, né, da família de origem, e encontra a droga também. Encontra não somente o crack, a gente tem falado muito do crack, mas o álcool é a droga. O grande problema nosso de saúde pública, eu não tenho dúvida disso, né? Desde que a gente vem estudando aí essa questão da droga, o álcool é a porta de entrada e o crack vem crescendo, a gente precisa olhar numa interface com todas as políticas públicas. Não basta acolher a pessoa em situação de rua, basta dar visibilidade a essa pessoa. Como é que a gente dá visibilidade? Fazendo com que ela acesse os serviços públicos, né? Fazendo com que ali na rua, através do consultório na rua, sim, através da assistência social, que ali a gente possa oferecer algum tipo de atendimento. Em relação à criança e ao adolescente, a gente trabalha diferente. A gente acredita no ECA, que é a legislação maior para criança e adolescente. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, e que diz que ficar em situação de rua é vulnerável, e isso não pode. Porque ela está sujeita ali a uma série de problemas, Prostituição infantil. A gente tem uma estatística grande aí de crianças e adolescentes que antes da entrada do protocolo de abordagem social, que as pessoas falam tanto, a prefeitura está acolhendo crianças de forma compulsória. Sim, a gente retira crianças e adolescentes que estão em situação de rua,
Mas que criança é essa? Cada caso é um caso. E a gente atende cada usuário individualmente, num plano individual de atendimento. A gente não faz reboque de pessoas, não é isso. E aparece muitas vezes, a gente percebe nas pesquisas que grande parte dessas pessoas tem casa, né? Tem família, tem uma estrutura social que, por causa dessas questões que foram levantadas aqui, há uma ruptura. E aí é interessante isso que a Daphne coloca, né? E essas pessoas se sentem acolhidas na rua, onde elas vão estar mais vulneráveis. Então, é um paradoxo que deixa as coisas mais complexas ainda, né? Essa pessoa que encontra um acolhimento no lugar onde ela se torna invisível, tanto para políticas públicas quanto para as pessoas que colocam um estigma sobre ela, né? Complexo, né? Muito complexo. Eu acho que é interessante a gente tocar no conceito sobre população em situação de rua, né? Que é um conceito pluridimensional. Ele é de uma complexidade tal que eu acho que a gente tem que tratar o conceito à luz das demandas que esse conceito traz, né? O conceito de população em situação de rua, que trata de um movimento que vai dizer exatamente que essa população ela está num estado de pobreza extrema, né? Em logradouros públicos e que, de alguma forma, ela passa para esse percurso, né, de transição em que ela tinha uma vida em comunidade, dentro da pesquisa que foi realizada do censo em 2008, mostra claramente algumas situações muito claras em relação à população em situação de rua que desconstrói mitos em torno da população em situação de rua. Primeiro que a causa que as pessoas vão para as ruas, a maioria da sociedade ainda pensa que a população em situação de rua é todo mundo que é mendigo. 70%, essa pesquisa mostrou que 70% das pessoas que estão na rua tem algum tipo de renda, né? As causas que giram em torno da ida à rua, 30% mais ou menos estão relacionados a desemprego, 30% dependência química de álcool e outras drogas e 30% desavenças familiares. E essas causas elas podem ser concomitantes também. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa ele desconstrói alguns mitos, né? E eu acho que trazem para a sociedade dados importantes para a gente ressignificar, né, o imaginário, os estigmas que existem em torno dessa população em situação de rua e que se repercutem, às vezes, em políticas públicas muito ainda focadas num processo que a gente precisa desconstruir, que é um processo muito baseado no higienismo, né? A gente precisa tentar, dentro de todo um contexto de equipamentos e dispositivos que as políticas públicas têm fomentado para atender essa população em situação de rua, poder priorizar cuidado a essa população e com uma oferta que produza esse cuidado, né? Então, de alguma forma, a gente precisa tomar um cuidado para que esse estigma que já está tão arraigado na população não seja transferido para o olhar da política pública. Isso, na sua opinião, acontece ainda ou isso já está sendo levado em conta? Olha, isso está sendo levado em conta. A gente tem hoje uma série no âmbito da saúde, né? A gente tem hoje uma série de ofertas que precisam ser olhadas sob o ponto de vista de uma hierarquia de complexidade da atenção à saúde. Por exemplo, o consultório na rua, né, que é um dispositivo da atenção básica, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Essas equipes dos consultórios na rua, prioritariamente
nos territórios onde existem nichos de concentração de população em situação de rua, o papel delas é estabelecer um primeiro vínculo junto a essa população em situação de rua e ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde para essa população em situação de rua. Eu estava mostrando, quando você fala o manual sobre o cuidado da saúde junto à população em situação de rua, Sim. que traz todas essas questões que você está levantando, desse olhar prioritário, quando se pensa em equidade do Sistema Único de Saúde, né, não se pode deixar de pensar nessa situação, nessa população que é tão vulnerável, né? A gente já tem uma pergunta aqui, Maria Inês, do Rio de Janeiro. Engraçado, neste momento em que o país se prepara para tantos eventos internacionais, de repente o governo se preocupa, botou se preocupa entre aspas, com a população de rua. Ficam as dúvidas, é para esconder? É para resolver? É para ver de fato esta população? Como é que a gente pode resolver? É para atender a população. É para atender a população. Sempre atender a população, olhar a população. Como ele falou, né, dos consultórios na rua, a gente tem também os CREAs, né, são os dispositivos públicos, os centros de referência especializados de assistência social, onde o serviço especializado de abordagem social acontece, ou seja, são equipes multidisciplinares, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, onde a gente também faz parcerias com consultórios na rua e a gente trabalha também de forma integrada para atender essa população. Né? Porque nem toda pessoa que está em situação de rua deseja abrigamento. Nem toda pessoa que está em situação de rua perdeu totalmente os vínculos familiares. Uma coisa é a fragilidade e perda de vínculo, e outra coisa é você ter um vínculo que você precisa trabalhar esse vínculo. E trabalhar de forma idiosincrática, cada caso é um caso. Né? Você ter um plano, como a saúde coloca, um plano terapêutico singular de atendimento a essa pessoa. Como na assistência a gente faz, o PIA, o Plano de Atendimento Individualizado, a assistência social também, né, que a gente tem que fazer. Cada usuário é um usuário, ele tem questões diversas, por que levaram ele à rua. A gente tem que ouvir, minimamente você ouvir essa pessoa. Mas eu acho que ela tocou num ponto interessante, né, que essa coisa desses movimentos que as políticas têm, né, determinadas situações, parece que a gente vai como uma tropa de combate, uma onda, e assim, acaba tendo um pouco esse risco de ser simplesmente, como o Alexandre tinha falado, essa questão meio higienista de soluções temporárias e soluções paliativas para uma certa maquiagem da questão. O que eu acho que a gente tem que fazer é aproveitar esse momento de Copas, ou sei lá o quê, que eu acho que o momento é todo dia, o momento, a Copa é daqui a 4 anos, não sei quem, mas enfim, o hoje tem que ser construído independente de eventos. E assim, eu acho que a abordagem da pessoa, entendendo que essa situação é complexa, ela vai exigir soluções também complexas. Então, para um caso é uma determinada estratégia, para o outro é outra. Então, assim, nem todos querem o abrigamento, alguns querem se manter nessa situação, que seja em situação de redução de danos, com cuidado à sua saúde, tratando a tuberculose, tratando a ferida e podendo construir um vínculo para que talvez numa situação, num outro dia, ele queira ter essa adesão a um tratamento. É lógico que o objetivo é que ele tenha uma vida digna, que ele possa morar numa casa, num ambiente protegido. Esse é a perspectiva. Mas isso é uma construção, que para uns pode ser mais rápido, para outros a própria construção da confiança. Sim, do vínculo dele com a equipe, dele com uma política social, dele com o desejo, da motivação para isso. Porque sem motivação não há... Não adianta, né? Porque a gente fica pensando, uma pessoa que já perdeu tantos vínculos, sofreu tantas perdas, não deve estar pronta para confiar em ninguém assim de uma hora para outra, né? E olha, toma aqui a solução, aqui a solução dos seus problemas, está tudo resolvido. E é uma construção lenta, né? Essa construção do vínculo, esse resgate, né? Do vínculo, porque... É um grande desafio. É um grande desafio e eu acho que a gente precisa trabalhar essa construção de vínculo, como Daphne traz, através da singularidade de cada indivíduo. De cada sujeito. Né? E aí precisam ter tecnologias de cuidado
que aí o manual sobre população em situação de rua, do cuidado junto à população em situação de rua, traz muito tecnologias de cuidado que o profissional de saúde e profissionais de áreas afins possam lançar mão, né, desde o contexto de uma primeira abordagem até o diagnóstico do território em que esse profissional está atuando, a cartografia que esse profissional precisa realizar dentro do território onde essa população em situação de rua está, né, para trazer a dimensão que esse território tem, muito além do território geográfico delimitado, mas um território processo, que tem uma dinâmica social, que tem uma dinâmica existencial fundamental para esse profissional estudar e entender a fundo, para começar a dialogar com essa população em situação de rua, e aí sim, processualmente, resgatar vínculo, né? Fazer um acompanhamento permanente e, a partir disso, traçar o projeto terapêutico singular desse indivíduo, né? Ressignificando a inclusão social desse indivíduo, mas de uma forma compartilhada, né? De uma forma que o indivíduo possa ser protagonista desse movimento. E não... reverter o que a Eline fala no início do programa, né? Dar uma visibilidade individual, né? Entender cada ser humano com as suas demandas e com as suas perdas para poder estabelecer. Isso requer tempo, né? Requer dedicação, requer confiança, o que nem sempre a gente percebe que existe nas tentativas de solução. Mas essas soluções também são múltiplas, são diferentes, não há uma solução. A solução, da mesma forma que como o indivíduo tem suas diferenças, suas complexidades e suas singularidades, as soluções para que a gente consiga enfrentar essa questão, ela é também complexa, sistêmica, ela envolve uma construção de rede, ela envolve profissionais da saúde, da educação, não é tirar documento, mas não é só tirar documento, entendeu? Não é só colocar, é tirar documento, é conversar. Ter um profissional de saúde mental muito atento, né? Sim. Porque se a gente está falando aqui dessas perdas de vínculos, elas têm consequências muito grandes sobre a saúde mental das pessoas, né? Que a gente às vezes atenta só, percebe, né, com o olhar de fora, questões orgânicas, questões físicas, que são mais visíveis. Mas a questão da saúde mental é fundamental quando a gente pensa nesse acolhimento, né? Nessa aproximação. E, sobretudo, uma ação intersetorial, né? Porque a saúde não vai dar conta, a assistência não vai dar conta, a boa vontade não vai dar conta, mas a integração das políticas públicas, a política intersetorial, de fato, é o caminho que abre essa discussão aí, né? Você perceber que aquele morador que está em situação de rua durante 5 dias na semana e que para acessar renda, e aí ele tem a casa dele, ele tem a referência dele, ele não precisa de uma casa, então você não precisa acessar a política de habitação naquele momento. Então, o grande barato é trabalhar a questão da reinserção social, que é o mais difícil. E todas essas questões que vocês estão colocando aqui, né, desse cuidado de ter um olhar singular, uma escuta singular, para que se encontrem soluções individuais e não uma solução mágica que vai resolver essas questões. E, para isso, esse enfoque de várias áreas do poder público, tendo esse olhar individual, até que ponto ele necessita de uma maior legitimidade social? Porque tem, por exemplo, o Henrique Moraes aqui de São Paulo, diz o seguinte: para a maioria das pessoas, burguesas e pequenos burgueses, ele põe entre parênteses, o que importa mesmo é tirar essas pessoas do caminho, da calçada por onde se passa. Que eu acho que eu queria frisar isso, né? Temos que ter políticas, sem dúvida, atentas a isso tudo que a gente colocou aqui, mas temos que ter também uma sociedade que saiba da importância dessas políticas, que elas sejam singulares, que elas não sejam apenas de limpeza urbana, de limpeza do cenário, como foi colocado, para que se cobre uma política realmente humana. Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental, porque eu acho que gira em torno de um projeto de sociedade também. Exatamente. Né? Que não aceite isso como natural, né? E aí, eu acho que precisa existir um movimento maior na própria mídia, de maior esclarecimento junto à sociedade
em relação à realidade da população em situação de rua. Porque esses mitos que foram construídos no decorrer do tempo permanecem de uma forma muito hegemônica da forma como o telespectador aí coloca, né? Das pessoas ainda terem um olhar muito conservador, higienista, sim, né? Muito fomentado ainda e que precisa ser desconstruído. A gente só vai desconstruir isso trabalhando fundamentalmente com, comunicando mais com a sociedade, vocalizando mais junto aos movimentos sociais também. Acho que os movimentos sociais de população em situação de rua têm um papel muito importante nesse processo, né? É importante ressaltar, inclusive, o protagonismo que os movimentos sociais em população em situação de rua tiveram junto ao Ministério da Saúde na constituição dos consultórios na rua foi fundamental, né? Foi formado no Ministério da Saúde um comitê técnico para cuidar da saúde da população em situação de rua, e esse comitê técnico tem assento dos movimentos sociais. E esse movimento de produzir mais massa crítica na sociedade para a inversão desse olhar é fundamental. Para a gente parar de reproduzir uma série parar de verbalizar e de até agir, né, de acordo com esses estigmas, com esses mitos e com essa percepção de que este outro vale menos do que eu, né? Por estar em situação de rua, porque eu acho que isso passa muito por essa valoração, né? Eu que moro em tal lugar, no bairro nobre da cidade, valho mais do que este que está em situação de rua. Isso é muito cruel, né? Isso é muito... E a quantidade de ouvidorias que vem exatamente com essa característica, né? Eu estou aqui em tal lugar e tem morador de rua aqui. O que a prefeitura pode fazer, né? E aí eu vou voltar a pergunta para todos nós. O que nós podemos fazer? Porque é uma pessoa que está ali respirando, que precisa de cuidados, que precisa ser ouvida, minimamente ouvida. Nair do Rio de Janeiro pergunta, já que estamos falando em singularidades, queria saber como a área da saúde e a da segurança pública atuaram na ocupação de Manguinhos, por exemplo. Houve uma aproximação anterior para que uma área não atrapalhasse o trabalho de outra? No próximo bloco a gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre população em situação de rua. Nossos convidados são Eline Engstrom, da iniciativa Teias Escola Manguinhos, da ENSP Fiocruz, Daphne Braga, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Alexandre Teixeira Trino, consultor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. No bloco anterior, a gente falou dessa invisibilidade das pessoas em situação de rua, né, que acho que todos nós temos que refletir sobre isso para ver até que ponto nós também não reforçamos esses estigmas, né, de que quem vive em situação de rua vale menos, ou é bandido, ou é mendigo. A gente percebe, como o Alexandre trouxe para a gente, que existem pessoas que têm, inclusive, vínculos ainda, né, enfraquecidos, com vários problemas, mas que têm casas, né, e que a possibilidade de superação passa por um olhar e uma escuta individual para entender a história de cada pessoa e propor também uma solução individual, né? Não há uma receita que possa ser colocada. E um cuidado que todos nós alertamos, que a própria sociedade deve cobrar, é que as iniciativas do poder público não sejam de limpeza, de retirar esse problema da frente das pessoas, mas sim de buscar esse acolhimento individual, para que a gente possa respeitar a individualidade desses cidadãos, iguais a nós em direitos. Uma iniciativa que pode ser a porta de entrada do SUS para as pessoas que vivem em situação de rua. Vamos ver? João veio a essa clínica da família na zona norte do Rio para fazer um curativo. Morador de rua, ele já conhece os profissionais que o atendem. A mesma equipe que o recebe nessa sala já esteve cuidando dele na rua. Eles chegam aqui na recepção e perguntam onde que está o consultório 10, aonde fica a doutora Valesca, onde fica o Marcelo. E aí as pessoas que estão na recepção falam, consultório 10.
Então eles batem na porta e a gente imediatamente acolhe. A equipe do consultório na rua não fica à espera dos pacientes na clínica. Eles saem diariamente para atender exclusivamente pessoas que vivem em situação de rua em seus espaços. É gratificante a gente chegar na rua, no meio de uma Cracolândia com 200 pessoas e eles te olharem com aquele olho brilhando e falarem: ó, vocês vieram, vocês estão aqui em Parquinhão para poder cuidar da gente, vocês vieram até aqui. Isso é gratificante demais, né? A equipe do Canal Saúde resolveu conferir o trabalho realizado pelos profissionais do consultório na rua. São 11 horas da manhã, numa quinta-feira, e a equipe de profissionais de saúde multidisciplinar da clínica Vitor Vala está saindo para uma visita numa região com grande concentração de moradores em situação de rua e consumo de crack. E a gente vai acompanhar essa visita. Toda quinta-feira é na entrada da ilha, na zona norte do Rio, que o consultório na rua desembarca. Ali, uma Cracolândia que cresceu depois da ocupação das favelas de Manguinhos e Jacarezinho se mostra sem pudor para quem passa pelo local. As mazelas do consumo da droga e da vida nas ruas estão expostas também. A gente se apresenta para os que não conhecem a gente ainda e aí essas pessoas vão se aproximando, né? Vão se aproximando e existe muito interesse, às vezes, em conhecer qual é o trabalho que a gente faz. A equipe é bem recebida e tem a confiança dos pacientes que acompanham há meses. Tá, esse machucado aqui, ele apareceu, você caiu? O enfermeiro pergunta pelo remédio para o tratamento da tuberculose. Tá. Quinta-feira passada, você conseguiu tomar quantos comprimidos daqueles? 3 comprimidos? É de 12 em 12. Tá, vamos ter que começar o esquema com ele. Essa paciente tem o resultado de um preventivo para receber. Pois é, mas eu não trouxe porque eu queria que você fosse lá. Ela falou que ia trazer para você? E à medida que a gente vai construindo essa aproximação, esse vínculo, eles vão contando coisas. Olha, eu tô tossindo muito, ou eu tive febre ontem, ou eu tô com esse machucado aqui. E aí, como é que eu faço? E aí a gente falou, ó, vamos até a unidade para a gente fazer esse curativo, para a gente investigar essa tosse, para a gente investigar essa febre. E é assim que acontece. Outros não, outros ficam só sabendo, ficam com um papelzinho do nosso endereço, né? E a gente diz como encontra a gente, e eles ficam com o papel até um determinado momento que cismam e vêm. Quando ouvidas com atenção, cada história de vida da população que vive ou já viveu em situação de rua é sempre surpreendente. Os caminhos que os levam para as ruas são muitos, mas as perdas são bem parecidas. Você conhecer essa história aprofundada de cada um e saber que existe história, né? Que as pessoas têm uma história, que às vezes é uma história difícil de vida e aí que acabou levando eles ali. Acho que isso muda nosso modo de ver. Paulo foi uma das histórias que passaram por aqui. Depois de ser levado para um abrigo, veio para a clínica cuidar da saúde. Afastado há anos da família, encontrou o acolhimento para recomeçar. Hoje meu sonho é um resgate, de eu ter minha filha de volta, né? De estar com meu neto, né? Meu neto de volta. Né? A família toda que eu perdi, né? Eu joguei pro alto. A gente vem acompanhando esse dia a dia dele, né? E essas angústias que ainda cercam, né? Esse estar sozinho, né? A questão da reinserção na vida afetiva, todos esses elementos assim que vêm ainda cercando, porque não acaba ali na internação de 45 dias, né? Ela continua ali com a vida, né? Com os desafios que é a vida. Bom, a gente deixou uma pergunta aqui no ar, que eu vou continuar, deixar ela um pouquinho no ar, só para a gente falar um pouco mais sobre a matéria, porque, pelo que a gente percebe, esse consultório na rua, ele segue os mesmos cuidados que o Programa de Saúde da Família tem quando ele vai a um domicílio, né? E a gente, esse estabelecimento de vínculo mesmo, né? Chegar e perceber, já na segunda visita, na terceira visita, aquele morador em situação de rua, ele começa a partir da confiança criada, começa a se abrir mais, né? Como acontece no PSF. Exatamente. Essa é uma equipe de saúde da família para as pessoas que estão na rua. E acho que é importante que a gente se investiu muito, tem se investido na expansão da atenção básica no modelo da saúde da família, que cuida das pessoas em seus domicílios e
apenas esse ano, né, que foi o final do ano passado, já a política nacional, nova política de atenção básica, começa a flexibilizar a atenção para grupos que não moram em domicílios fixos, que tem que ter o seu cadastro feito de outra maneira. Basicamente, a equipe faz um mapeamento das cenas, porque é dinâmico. Um dia eles estão aqui, outro dia eles estão lá. Mas é bem interessante, vocês viram aí na matéria, que essa equipe funciona dentro de uma clínica da família. Ou seja, não é separado, num espaço diferente, até poderia ter um espaço melhor, mais adequado. A equipe está pedindo, inclusive, que tenha um espaço, às vezes, para dar banho nas pessoas, que às vezes não consegue, mas funciona dentro de uma clínica, dentro dos princípios que a saúde da família tem, ou seja, integralidade da atenção, entender o indivíduo no seu contexto, produção de vínculo, ser resolutivo, fazer prevenção, promoção, mas tratamento e reabilitação. Dar remédio, trabalhar nas suas necessidades clínicas, que são muitas, mas também trabalhar nas suas necessidades biopsicossociais, né? A gente tem aqui no manual, a gente tem uma série, falou em necessidades clínicas, né? Problemas clínicos mais comuns junto à população em situação de rua, problemas nos pés, infestações, tuberculose, que aparece com uma gravidade bastante grande, DST, HIV/AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, álcool e drogas e saúde bucal. Então é complexo realmente, né, você ter Diante dessa complexidade que você acaba de ler, dos principais problemas, né, que acometem a população em situação de rua, e eu chamo a atenção a importância que essa equipe de consultório na rua tem como sendo a ponte para abrir, para dar acesso a essa população junto ao Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos 79 consultórios, equipes de consultório na rua no país, no Brasil. A meta é até 2014 a gente chegar a 308 equipes de consultório na rua. E aí eu chamo a atenção pelo grau de complexidade de demandas e necessidades que essa população traz para essa equipe de consultório na rua e para todo o contexto que uma unidade básica de saúde, uma clínica de família pautada pelo modelo de estratégia de saúde da família tem para ser resolutiva e dar conta das demandas e necessidades que essa população traz, da importância fundamental dessa equipe de consultório na rua, junto com os trabalhadores, os profissionais da atenção básica que estão dentro da estratégia de saúde da família, estabelecerem fóruns permanentes no território de construção compartilhada do cuidado com outros equipamentos, não só da saúde, mas da assistência e de outras áreas afins. No sentido exatamente dessa complexidade que você fala. Há uma discussão de rede, né? É fundamental. Uma rede de proteção, população. Assistência e acolhimento, né? Uma rede de proteção social que abranja cuidado para essa população. Isso precisa se dar com construção em território, com pessoas, com profissionais, gestores no território, protagonizando esse processo. Falando em território, retornamos à questão da Naíra aqui do Rio de Janeiro. Já que estamos falando em singularidades, queria saber como a área da saúde e da segurança pública atuaram na ocupação de Manguinhos, por exemplo. Houve uma aproximação anterior para que uma área não atrapalhasse o trabalho da outra? É uma área aqui vizinha, né? A Fiocruz, que é Manguinhos, vizinha onde a gente está gravando o programa agora. Pois é, então. Essa área, Manguinhos é uma das áreas mais pobres do Rio de Janeiro, os índices de desenvolvimento humano e DH dos piores, então muita pobreza, onde o tráfico existia de forma muito forte, presente nas ruas, e é uma área onde a saúde da família, a gente tem 3 anos de 100% de cobertura de saúde da família nesse território, que é uma parceria da Fiocruz com a Secretaria Municipal de Saúde, que é o responsável, né, o município é o responsável pela atenção primária dentro das portarias, dos limites dos nortes do SUS. Então, a atenção primária, ela tem uma capilaridade, ela conhece as pessoas, ela conhece o território, ela está ali junto, sentindo essa necessidade.
das pessoas e do território. A segurança pública, e vocês viram na mídia, né, em outubro, acho que já havia uma experiência em outras áreas, então iniciou-se esse movimento de, que eu não gosto dessa palavra ocupação, porque parece uma coisa militar, nem só de pacificação, mas um movimento de entrada de uma política de segurança no local. Eu acho que uma das grandes, para além da segurança, que eu não vou entrar nesse, eu acho que isso já está aí, mas para além da segurança, eu acho que um grande benefício desse movimento, é que outras políticas públicas, vou dar um exemplo, recolhimento de lixo, consegue chegar ao território. E é fundamental que isso aconteça, né? Que não pare só na segurança. Né? Exatamente. Agora, essa integração tem sido feita, construída. Eu acho que a gente tem avançado um pouco, a gente tem tido alguns fóruns onde a ação social do Estado, a ação social do município, e a saúde, onde a gente tem procurado se encontrar para poder pensar em formas de trabalho conjunto. Então, não foi um trabalho conflituoso, mas está sendo a integração, ela se dá no dia a dia, nas agendas conjuntas. A integração não se dá numa reunião, né? Se dá na construção cotidiana, né? E acho que isso a gente tem encaminhado para. A reunião teve, mas não é uma reunião que constrói essa integração. Tem um depoimento aqui. Uma cultura de trabalhar integrado. De Antônio Eugênio Almeida. Ele diz o seguinte: faço um trabalho pequeno com a população de rua em áreas do centro e do bairro da Glória, aqui no Rio. Através de um pequeno lanche, vamos eu e mais 3 pessoas, uma vez por semana, para essa tarefa não só de alimentá-los, mas de levar um pouco de esperança. É uma situação difícil e muitas vezes deparamos com problemas diversos, sendo o mais gritante dependentes químicos. Para eles, só são oferecidos abrigos por pouco tempo. Observa a falta de uma política pública de tratamento verdadeiro, valorização profissional, bem como oferta de empregos para reconduzi-los à sociedade. As atitudes que vejo, ele diz, né, mas as atitudes que vejo são de recolher o que enfeia a cidade. Acho que está mais do que na hora de se pensar de atitudes a curto, médio e longo prazo. Só assim vamos estar preparados para eventos mundiais. Só um Maracanã novo não é suficiente. A população de uma cidade é o maior outdoor. Estou às ordens para somarem atitudes positivas. Assina Antônio Eugênio Almeida. É isso mesmo. O abrigo é uma estratégia, aliás, a última estratégia. A gente não pode pensar em acolher as pessoas, em acolher dependente químico e levar para abrigo. Não é isso, não se pode fazer dessa forma. Você tem que pegar, atender aquele usuário. Se ele não tiver referência familiar e necessitar de um abrigo para, assim, fazer o atendimento na saúde de forma compartilhada com a assistência vai proporcionar isso. O abrigo, ele é tanto para criança e adolescente, como está no ECA, mas para adulto também, ele tem que ser a última opção. O abrigo, ele não vai curar a dependência química. O que cura a dependência química é um atendimento multidisciplinar, é um atendimento de saúde. Está lá enquanto crack também, enquanto grande desafio, né? Enquanto as pessoas estão com dificuldade de romper, e sair mesmo do crack. O crack é uma droga que que nos interroga o tempo inteiro, que nos faz repensar o tempo inteiro. Encontrar uma criança com 7 anos, 6 anos numa Cracolândia e deixá-la lá para o desejo dela aflorar, não acho que seja o melhor caminho. Eu não faço isso. Eu vou retirar essa criança dessa Cracolândia sim, eu vou atender, vou levar para uma central de recepção de crianças e que lá eu tenho sim a saúde mental para avaliar se ela necessita de um atendimento que seja na saúde mental via clínica da família, procurar também o familiar dela, né? Eu acho que a gente tem que estar todo mundo conversando sobre... Eu acho que uma coisa que ele falou, que eu acho que a gente tem que... eu acho que tem que pensar assim, o quanto a nossa rede ainda está frágil de equipamentos para isso. Porque se o problema é complexo, né, e tem várias formas de enfrentá-lo, né, a gente precisa ter
as clínicas da família, os consultórios, precisamos ter os centros de atenção psicossocial, as casas de acolhimento, que são casas abertas, onde ele pode entrar e sair, as residências terapêuticas, os hospitais de... Tudo na dimensão que o problema tem, né? Sim, não temos isso. Hoje investir em CAPS-AD. Não temos essa rede, não houve essa expansão e essa organização e profissionais capacitados, né? Dessa forma que o problema exige. Eu acho que isso ele tem razão. Mas a gente percebe que com um plano de enfrentamento, um plano nacional de enfrentamento ao crack, que ele busca exatamente Estado, município, governo federal, a gente sentar junto para poder pensar estratégias de atendimento, né? Porque não adianta o governo federal só pensar, o Estado só pensar e o município que está ali sofrendo, né? No atendimento, na clínica da família, eu acredito que a porta de entrada é a clínica da família para o usuário de crack, mesmo para o usuário gravíssimo de crack, que seja emergência quando ele não estiver bem, que seja a clínica da família para fazer um tratamento ambulatorial adequado, mas que as políticas possam, de fato, trabalhar juntas, né, de forma integrada. O plano de enfrentamento ao crack é um dispositivo, é uma política que abrange o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, e que vem fomentando, junto aos estados e municípios, essa expansão de equipamentos. Existe, por parte do plano de enfrentamento ao crack, uma série de ofertas nesse sentido, e que em muitas capitais prioritárias do plano de enfrentamento ao crack já está se dando uma expansão significativa desses equipamentos. Né? Falou em muitas capitais, deixa eu só incluir a Fátima de Niterói. Esse tipo de situação acontece só no Rio de Janeiro e em São Paulo, ou o Brasil todo está vivenciando esta epidemia de população de rua induzida pelo crack? Você falou diversas capitais. Eu acho que não é somente... Eu acho que a indução não é pelo crack. Eu acho que o fenômeno população em situação de rua, ele é complexo, é multicausal, né? Está muito relacionado também à questão, ao modelo econômico, né, excludente que a gente vive e que, de alguma forma, nos últimos 30, 40 anos, se aprofundou com toda a complexidade também das grandes cidades, né? E isso vem produzindo um fenômeno de aumento mesmo dessa população. Agora, o crack é um elemento que se somou há pouco tempo, né? Exatamente. Que agudizou algumas questões. Mas é importante isso que você resgata para a gente. A gente está vivendo uma situação com essa população em situação de rua que é resultante de uma série de decisões políticas econômicas que acabam fazendo com que a exclusão de pessoas faça parte deste mesmo processo econômico. E aí eu queria trazer um pouco para a gente refletir sobre o conceito de autonomia e tutela do indivíduo, né? O Estado, ele, de alguma forma, ele tutela um cidadão na medida que esse cidadão apresenta vulnerabilidades. Agora, acho que a gente precisa trazer para reflexão a forma como essa tutela pode se dar no sentido libertário, no sentido de ser produtora de autonomia e não apenas uma tutela meramente assistencialista que trata o cidadão de uma forma muito passiva e pouco inclusora nesse processo de autonomia, da sua cidadania, de identidade, dos seus desejos, né? Então, essa discussão precisa ser mais... Eu acho que ela precisa ser feita, reforço mesmo, precisa ser feita com toda a sociedade para que essa tutela assistencialista que reduz e não dá cidadania não seja apoiada pelas pessoas, né? Que isso não seja compreendido como uma solução e sim como uma arbitrariedade, uma violência a mais sobre uma população que já está vulnerável, né? A gente não pode legitimar isso como sociedade, né? Exato. E existem experiências bem interessantes no sentido de você trabalhar a mediação com esse cidadão em vulnerabilidade, produzir um contrato de possibilidades com ele que não sejam
apenas de forma caritativa, como normalmente acontece, né? Que a gente ensine esse cidadão a pescar, né? Que não dê a vara para ele junto, não só dar o peixe. Eu acho que isso é fundamental e tem experiências assim. Iniciativas de trabalho, economia solidária, formas de trabalho diferentes para essa pessoa, que seja flexível dentro das suas... Eles têm escolaridade, muitos que estão na rua têm nível de escolaridade, tem que ser resgatado isso, né? E uma formação específica, enfim, uma série dessas políticas públicas que poderia pensar numa forma de resgate dessa Nós temos os centros POP, né, que são justamente os locais onde essas pessoas que estão em situação de rua podem acessar e usá-los como centro-dia, né, onde vão tomar banho, onde vão ter, né, o lanche, a comida ali, dentro de uma política pública, porque o que o colega falou, né, a questão do assistencialismo, isso não pode. Né, dar esmola está errado, você dá a sopa no meio da rua, né, várias instituições fazem isso achando que é o melhor caminho e não é o melhor caminho, né? Existem trabalhos que comprovam isso. Então, existem centros públicos que cuidam dessa população em situação de rua, que lá eles vão ofertar busca ao trabalho, relação com a Secretaria de Trabalho e Renda, né, com a saúde também, e que ele vai chegar ali e vai embora a hora que o serviço fecha às 5 horas da tarde e ele, se desejar um abrigamento, a gente vai oportunizar um abrigamento. Se não desejar, ele vai voltar e continuar a construção de vínculo com aquele serviço, que é muito importante. E lá ele tem o advogado, ele tem o assistente social, ele tem o psicólogo, ele tem a oferta também dos serviços também de saúde, porque a gente faz toda a parceria com a saúde também, né, com a Secretaria de Educação, a gente oferece oficinas. Ou seja, é uma forma de trabalhar a reinserção social. Acolher pessoas que estão em situação de rua, dentro da sua individualidade, não é uma coisa fácil, não é mágica, né? O caminho é esse, o caminho é da integração, da conversa, né, com os parceiros, né, da sociedade civil, sim, né, trazer para os fóruns, para os debates, publicizar esse entendimento, que é um cidadão de direitos, e ele está ali. Né? E a gente tem histórias belíssimas de pessoas que acessam os nossos serviços, casos de sucesso, pessoas que estavam sem contato com a família e que a gente consegue fazer reinserção social, mas que não é de um dia para o outro, não. Você falou em casos de sucesso, eu vou mostrar aqui o livro A Experiência do Território Escola Manguinhos na Atenção Primária de Saúde, que também pode ser considerada uma ação de sucesso, né? A gente está construindo isso, esse consultório na rua faz parte dessa experiência, mas acho que tem muita coisa para avançar ainda. E até gostaria de comentar um pouco sobre essa coisa de movimento social e ter equipamentos. A gente fez uma discussão com a própria população, não a de rua, mas a população de Manguinhos, que identificou que isso era uma questão prioritária para que fosse trabalhada, e a ideia do consultório surgiu, inclusive, já existiam algumas experiências no centro, que tinha uma outra no centro do Rio, com uma outra característica, mas a iniciativa partiu até da população, que achava que a gente precisaria dar um cuidado diferenciado para essa... e a população hoje continua se mobilizando para pedir outros equipamentos. A gente tem um consultório na rua, foram 3.000... assinaturas, um abaixo-assinado da população pedindo um CAPS-AD, porque não temos um CAPS-AD no território, ou seja, a população entendendo que só um consultório na rua é ótimo, mas não resolve, precisamos do CAPS-AD. Quando tivermos um CAPS-AD, que eu espero que a gente tenha, vamos querer uma casa de acolhimento, outras unidades da assistência social, quer dizer, isso não para, né? As demandas e as necessidades são muito grandes e precisa de recurso, não tenho dúvida. Uma coisa importante. Precisa de mais recursos. A gente está falando... Não, pode terminar. Sim. Uma coisa importante que a gente está falando o tempo todo aqui, de alguma forma, tangenciando o conceito de redução de danos, que é um conceito que a Política Nacional de Atenção Básica
lançada no ano passado, incorporou dentro do rol de diretrizes que regem a atenção básica no Ministério da Saúde, o conceito de redução de danos visto de uma forma ampliada, né? Não somente focado na dependência química, mas de uma forma mais ampliada, dialoga com tudo isso que a gente está falando aqui. Porque o conceito de redução de danos está baseado na autonomia, né? Sim. Que você falou anteriormente, né? Não na tutela, mas na autonomia. Né? E eu acho interessante você trazer esse exemplo dessa mobilização social que acontece em Manguinhos em busca de mais equipamento, em busca de uma escola. Que eu acho que é a síntese de que enquanto houver uma pessoa em população, uma pessoa em situação de rua, isso diz respeito a cada um de nós. Sim. Né? Sim. E eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter. Somos todos cidadãos brasileiros, com os mesmos direitos, somos todos iguais, portanto. Então, enquanto uma pessoa estiver em situação de rua, sinal que ainda não resolvemos todos os nossos problemas. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Foi ótimo. Muito bom. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E você pode acompanhar também o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá.